Saudações a todos, vamos reiniciar nosso modesto curso sobre termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, continuando, fazendo uma outra importante observação, nós sabemos aqui no gráfico bidimensional pressão versus volume, nós podemos aqui considerar rapidamente aqui uma isoterma com temperatura T1, uma isoterma com temperatura T2. Aqui nós temos um trecho da isoterma, aqui A, B, C, D, assim, então aqui nesse sentido, muito bem, então aqui nós temos uma isoterma e aqui nós temos uma adiabática, essa curva aqui. Essa curva, muito bem. Esta também é uma adiabática e esta é uma isoterma. Muito bem. Então, aqui nós podemos afirmar que a curva adiabática para a configuração de Q igual a zero, parte da curva isoterma com temperatura T até a uma curva isoterma com temperatura T. Então, quando Q é igual a zero, a curva adiabática, quando Q é diferente de zero, a curva adiabática transfere-se de uma curva isoterma com temperatura T1 para uma curva isoterma com temperatura T2. Muito bem, no caso, então existe uma diferença de temperatura, né? E no caso e portanto aqui uma curva bem diferente, a adiabática é bem diferente da isoterma. No caso, a curva adiabática é disposta de forma diferente no espaço bidimensional pressão versus volume em relação à curva termodinâmica do tipo isotérmica, ou denominada isoterma. Então, no caso específico, hipotético, teoricamente, de Q para Q igual a zero, a curva adiabática parte da curva isoterma com temperatura T até uma curva isoterma com temperatura T, ou seja, parte de uma curva isoterma para a mesma curva isoterma. De uma isoterma para outra isotérmica, certo? Então, portanto, coincidindo portanto, gerando coincidência geométrica entre a curva adiabática e a curva isoterma ou isotérmica. A curva isotérmica é denominada isoterma. Muito bem. Essa é
outra observação, resultado desse contexto hipotético conceitual de temperatura igual a 0 Kelvin ou zero absoluto. Então, quando mais uma vez, de forma usual, essa curva adiabática transita de uma isoterma para outra, porém, quando ela transita da isoterma com temperatura T para a mesma isoterma com temperatura T, há uma coincidência geométrica entre as curvas do tipo adiabática e a curva do tipo isotérmica. Isso não ocorre quando Q é diferente de zero, pois as curvas são notoriamente, obviamente, bastante diferentes. Muito bem, então vamos fazer outra importante observação. Que é a seguinte: nós sabemos que pressão multiplicada por volume é igual a nRT, onde R é constante universal dos gases ideais e N é o número de mols. Estamos falando de um gás composto por um determinado número de mols, onde um mol é equivalente ao número de Avogadro, ou seja, 10 elevado a 23 partículas que compõem esse gás ideal. Então, aqui nós podemos fixar aqui um V, um volume maior do que zero, e esse volume maior do que zero é um valor fixo maior do que zero, certo? Então, fixando, nós podemos escrever a seguinte expressão: pressão, número de mols, compõe o gás, constante universal dos gases ideais, temperatura dividido por volume. Então, aqui nós temos uma expressão em que a pressão depende da temperatura, são grandezas termodinâmicas macroscópicas, aqui número de mols, R dividido por volume, e aqui temperatura multiplicando. Então, nós podemos escrever a pressão do mesmo modo. Essa expressão aqui pode gerar o seguinte resultado: do mesmo modo, nRT dividido por V, e isso gera a seguinte configuração aqui: pressão versus volume. E então a curva é aproximadamente essa. Essa curva é uma isoterma. Quando T é fixo e maior do que zero, então essa curva é uma isoterma. Ela é composta por infinitos pontos, onde cada ponto é entendido como uma configuração de estado termodinâmico desse fluido ideal, desse gás ideal. Então, se nós fizermos aqui um volume fixo, mais uma vez, considerarmos aqui um volume fixo, um valor fixo maior do que zero, e nós aplicarmos o limite dessa pressão quando a temperatura tende a zero, então nós temos aqui esse limite aplicado N, R, V e aqui T, quando T tende a zero, isso é igual a zero. Então, como que essa expressão como que nós podemos desenhar aqui pressão, traçar o gráfico em duas dimensões, volume igual a aqui zero, e nós temos um volume fixo, esse valor é o valor fixo. Então aqui
Então, para esse volume fixo, a partir daqui, né, a curva é assim. Nesse caso, a curva é dessa forma. Se o volume é fixo, como que fica a curva?